A campanha é feita de momentos políticos, né? Você não pode roubar, tentar disputar os holofotes ali com o outro partido. Josias, Thales e vocês que estão nos acompanhando, a gente vai receber agora um convidado, o professor e pesquisador na área de relações internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Poggio, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por atender o convite do All News. E aí já te faço a pergunta que é claro que é bola de cristal, mas todo mundo quer saber. Kamala Harris tem chance de vencer Donald Trump? Bom dia, Raquel, Josias, Thales, prazer conversar com vocês, com quem nos assiste. Claro, bola de cristal, né? O que a gente sabe da Kamala Harris até agora é que ela não se provou alguém que seja muito hábil em campanha, né? A experiência que nós temos numa campanha nacional com a Kamala Harris, evidentemente que uma coisa é uma campanha estadual, né, no estado da Califórnia, que é onde ela fez carreira, outra coisa é uma campanha nacional, né? E quando ela se colocou como candidata entre os democratas durante a nomeação democrata, né, no processo de primárias democratas em 2019, 2020, ela não se mostrou muito hábil politicamente, né? Ela teve alguns bons momentos em debate, mas acabou indo muito mal no processo de primárias, né? Acabou sendo selecionada pelo Joe Biden para fazer um contraste pela própria experiência do Biden, idade, e a Kamala Harris como alguém que representaria o futuro do Partido Democrata, que é um partido demograficamente muito diverso, né? O que a gente sabe agora é que qual que era o grande problema do Joe Biden? Joe Biden tinha uma vantagem e um problema. A vantagem é que ele era o presidente incumbente. Isso costuma dar uma vantagem aos candidatos. Mas o problema é que ele estava com claras dificuldades de articular uma defesa do seu governo, de articular um ataque ao Donald Trump. Então, os democratas agora eles têm uma oportunidade de colocar novamente o foco no Donald Trump. Era esse a grande questão desde o começo, era explorar o antitrampismo e tentar articular uma mensagem um pouco mais estruturada. Agora, um grande desafio que tanto a Kamala Harris quanto o Biden, ou quando qualquer outro democrata teria, é que pesquisa atrás de pesquisa nos Estados Unidos mostra que o eleitor tem uma certa nostalgia da economia na época do Donald Trump, né? Quando pergunta ao eleitor se ele acha que ele estava melhor durante a era Trump ou se ele está melhor agora, uma parte expressiva dos eleitores diz que estava melhor durante a era Trump. Então tem essa espécie de, digamos, de nostalgia do período Trump, que é algo que qualquer candidato democrata vai ter que lidar, né? Como a gente viu, vocês discutiram aí, as pesquisas indicam que não tem muita diferença com Kamala Harris e Donald Trump. A Kamala Harris ela ainda não é profundamente, apesar de ser vice-presidente há praticamente 4 anos, ela ainda sofre de um certo desconhecimento por parte de grande parte da população. Então ela vai agora ter que se expor nesta campanha, e aí, evidentemente, nós vamos ter aí uma nova dinâmica, né? Eu acho que qualquer um que arrisque previsões sobre o que vai acontecer num ciclo eleitoral tão digamos, cheio de movimentos inéditos como esse, né, vai estar chutando, né? É muito difícil a gente arriscar o que vai acontecer daqui a mais de 100 dias, que é o que nós ainda temos como campanha eleitoral, mas certamente injeta um novo estímulo na campanha democrata, muda uma variável importante que era a falta de entusiasmo do eleitor democrata. O eleitor democrata estava muito pouco entusiasmado com o Joe Biden, isso era também verificado claramente pelas pesquisas, então dá uma movimentada na base democrata, né? Essa movimentada na base democrata pode ser algo bastante importante para a continuidade do processo eleitoral. Gente, antes de ser... Perdão, alguém quer falar alguma Por favor, coisa? Raquel, pode, Não, vá em frente. antes de ser a vice-presidente de Joe Biden, Kamala tentou ser a indicada do Partido Democrata na última eleição. E na época ela chegou a produzir algumas peças de campanha. Tem uma dessas peças que estão sendo resgatadas pelo Partido Democrata. E eu queria exibir para vocês esse videozinho, porque eu acho que pode dar para a gente um gostinho do que vai ser a campanha se ela for realmente a indicada pelo Partido Democrata. Vamos assistir. Sick of this? Well, think about this. He's a world leader in temper tantrums. She never loses her cool. She prosecuted sex predators. He is one. Grab him by the... She shut down for-profit colleges that swindled Americans.
He was a for-profit college. At Trump University, we teach success. Literally. He's owned by the big banks. She's the attorney general who beat the biggest banks in America and forced them to pay homeowners $18 billion. He's tearing us apart. She'll bring us together. This is Trump. And in every possible way, this is the anti-Trump. So if that's what you're looking for in your next president, there's really only one. Kamala. A anti-Trump, Thales, funciona? Pode funcionar. Eu tenho só dúvidas com relação a tentar trazer aquele eleitor que estava próximo ao Trump por falta de opção, porque não queria o Biden, etc. Esse eleitor, você bater muito no Trump, dizer ser o anti-Trump, talvez não seja bom para trazer esse eleitor. Como a campanha está muito polarizada e está na margem de erro em todos os aspectos, qualquer movimentozinho errado pode ser decisivo. Então, eu fico um pouco em dúvida se é... Agora, de qualquer maneira, é uma peça publicitária muito boa. Eu gostei muito. Eu não sei se os eleitores do meio do caminho, que é um eleitor que a Câmara vai precisar trazer para ela, se esse eleitor gostará. Porque, Josias, ela vai precisar fazer uma escolha. Ou ela tenta se apresentar como mais moderada, ou ela vai para cima. Ela tem um argumento ali que, para mim, como mulher, é muito forte. Ela perseguiu predadores sexuais. Ele é um predador sexual. Ele tem uma série de acusações nesse sentido. Que escolha que ela vai ter que fazer? O caminho da moderação? Aí que você está colocando, que é a questão dos bancos, que o Elon Musk atacou, né, que o mercado está do lado dela, e ela pode usar isso. Olha, eu trabalhei contra os bancos. Ela vai ter que fazer uma escolha. O caminho da moderação ou o caminho do enfrentamento? Numa campanha como essa dos Estados Unidos, não há outra forma de concorrer senão se contrapondo muito diretamente ao adversário, né? E não há outro caminho se a Kamala Harris é confirmada, senão esse do confronto. Agora, precisa ser um confronto muito sofisticado, porque você precisa levantar novamente o fantasma democrático, que é representado pelo Donald Trump, e, ao mesmo tempo, oferecer um discurso de pacificação, que pode vir a sensibilizar aqueles eleitores que, no final da linha, vão decidir essa disputa, né? Uma disputa tão polarizada será decidida por uma minoria desses chamados estados pêndulo, e essa minoria ela será atraída por esses dois pilares, o fator democrático e o aceno à pacificação. Uma pacificação que é meio idílica, mas do ponto de vista eleitoral, ela precisa fazer esse tipo de aceno, né? E ela tem um perfil que orna com o anti-Trump, porque, tendo sido procuradora-geral, tem uma carreira bem sucedida, uma carreira de Estado nessa área de persecução criminal, você vai se contrapor a alguém que tem várias acusações contra si. Embora tenha lá quase uma imunidade concedida pela Suprema Corte americana, o Trump tem várias acusações grudadas à sua biografia. E, do mesmo modo, ele ostenta esse discurso anti-imigração. E ela é a própria personificação da imigração. Ela é uma filha de imigrantes, ela tem pai jamaicano, ela tem mãe indiana. E se o Trump exagera nesse discurso, ele acaba atirando até no pé do vice dele, cuja mulher é também de origem indiana. Eu até queria perguntar ao professor Carlos se ele acha que esse perfil da Kamala Harris, que de certo modo teve algum relevo lá atrás, quando o Joe Biden prevaleceu sobre o Trump, ele se beneficiou desse perfil, né, para atrair um eleitorado feminino, um eleitorado negro, esse eleitorado que tem origem na imigração. Se o senhor acha, professor, que esse perfil dela
pode ser um complicador para o discurso do Trump. Acha que ele precisa ajustar o seu discurso? Ou essa anti-imigração raivosa que ele representa hoje terá o mesmo efeito? Eu acho que o Trump deu todos os sinais que ele não vai mudar em nada a forma dele de fazer política, né? E o centro da campanha do Donald Trump, desde o princípio, ele tem batido nessa tecla, ele bateu nessa tecla no discurso dele da Convenção Republicana, é o discurso anti-imigração, né? Isso é muito claro, né? Quanto a isso, ele não vai mudar em nada. O Donald Trump, ele lançou, na verdade, nacionalmente a sua carreira política, criticando o Barack Obama, dizendo que o Barack Obama não era nascido nos Estados Unidos. Depois ele enfrentou a Hillary Clinton, não poupou nenhum tipo de ataque misógino. Então eu não vejo que o Donald Trump, quer dizer, se havia alguma esperança que o Donald Trump iria se moderar após o atentado, essa esperança ela se esvaiu no minuto 22 do seu discurso na Convenção Republicana, né? Eu confesso que estava até entre aqueles que achavam que ele ia demorar pelo menos mais 24 horas, né? A minha impressão é que o Donald Trump faria um discurso na Convenção Republicana relativamente moderado para padrões trumpistas e no dia seguinte voltaria a ser o Trump de sempre. Eu errei. Na verdade, ele voltou a ser o Trump de sempre durante o discurso, né? Ele começou lendo lá o discurso que escreveram para ele e depois improvisou, fez aquilo uma espécie de campanha, né? Como se estivesse fazendo um comício. Diante desse cenário, professor, diante dessa sua constatação, que me parece muito realista, porque a convenção foi agora, né? Nós vimos o comportamento dele. Diante dessa perspectiva, acha que isso pode pesar a favor da Kamala Harris? Pode dar a ela essa pequena diferença que lá no dia da eleição pode representar alguma mudança a favor dela no colégio eleitoral ou não? O eleitorado americano está infenso a esse tipo de influência. Se a gente olhar do ponto empiricamente, digamos assim, né, isso funcionou muito bem para o Donald Trump em 2016, mas funcionou apenas em 2016. Depois não funcionou mais. Na verdade, o Donald Trump, desde 2016, vem acumulando em eleições gerais uma série de derrotas. Ele é muito popular no Partido Republicano, vem ganhando muito as eleições que são dentro do partido, primárias, etc. Ganhou com facilidade a nomeação do Partido Republicano, mas sempre que se coloca numa eleição geral, nas eleições de meio de mandato, uma série de outras eleições onde você tem um público mais amplo votando, mostrou-se ser uma fórmula que está, de alguma forma, desgastando, né? Ele se lançou, foi muito para ele positivo se lançar em 2016, é uma forma dele manter os holofotes nele, e o Donald Trump tem como grande característica ele suga, né, o oxigênio político todo para ele, só se fala no Donald Trump o tempo inteiro, e isso parece que está, de alguma forma, se perdendo. Porém, o que a gente tem claramente é que, a despeito disso tudo, pela primeira vez, desde que o Trump se lançou candidato, ele vem consistentemente liderando as pesquisas, né? Isso não foi verdade em 2016, não foi verdade em 2020, agora nós temos o Donald Trump liderando as pesquisas com alguma consistência. Então nós vamos ter que aguardar para ver e para responder a sua pergunta, para saber se a Kamala Harris adiciona este elemento novo e de alguma forma muda a dinâmica da campanha. Acho que um elemento fundamental aqui vai ser a escolha de vice dela, né? Me parece que uma escolha razoável, no caso da Kamala Harris, seria pegar algum governador popular de um desses estados do meio oeste americano, que são estados fundamentais. Não tem como ela ser reeleita se, por exemplo, não ganha no estado da Pensilvânia, né? E tem o governador da Pensilvânia, que é um possível candidato a vice para ela. Ela pode recuperar terreno perdido, quer dizer, uma das questões que está se aventando, que fez o Biden desistir de concorrer, foi que mostraram números de pesquisa para ele, que não apenas em estados pêndulo ele estava indo mal, mas em alguns estados, tipo Virgínia, alguns estados que os democratas tinham certeza que venceriam e estavam começando a apresentar alguns sinais de problema por ali, né? Então ela pode recuperar terreno nesses estados. Então vai ser, como seria com o Joe Biden, uma eleição decidida no detalhe, que torna muito difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico. Professor, me tira uma dúvida. Trump, ele ganha polarizando, ele ganha apostando, a aposta dele de vencer é apostando no conflito, é radicalizando.
Já os democratas lá atrás, quando venceram com Joe Biden, era exatamente aquele homem branco, mais velho, experiente, que apostava na moderação. Agora, quando se fala da Câmara, se diz que ela tem que escolher, se for ela mesma candidata, que ela tem que escolher um governador, homem ali do meio oeste. Por que para os republicanos funciona essa estratégia do confronto e para os democratas está sempre se recomendando moderação, calma, cuidado? Essa é uma pergunta interessante, né, Raquel? Se a gente olhar a composição dos partidos, né, a composição interna do Partido Republicano, há muita pouca diferença em termos demográficos, ou seja, a parcela expressiva do Partido Republicano é formada por pessoas brancas de meia idade, um certo perfil muito similar. A diferença do Partido Democrata com o Partido Republicano é que os incentivos são diferentes, ou seja, os republicanos têm, por exemplo, um grupo de eleitores evangélicos que são muito ativos dentro do partido. Os democratas, eles necessariamente precisam apelar para diferentes grupos demográficos, né? Neste sentido, eu tenho a impressão que, por exemplo, o fato de ter um importante eleitorado negro no Partido Democrata, o eleitorado negro é um elemento muito forte de moderação do Partido Democrata, né? Acho que os grandes lados da polarização, tanto a esquerda quanto a direita, isso as pesquisas mostram claramente, as pessoas mais extrema esquerda são normalmente eleitores brancos jovens. As pessoas mais extrema-direita são normalmente eleitores brancos mais velhos, né? E agora também angariando alguns mais velhos. Extrema-direita e esquerda, eu digo no espectro político norte-americano. O eleitor por exemplo, o que explica o Joe Biden ter sido escolhido o candidato democrata? Ele perdeu no estado de Iowa e perdeu em New Hampshire. Foram as duas primárias iniciais com grande população branca. Ele ganha na Carolina do Sul, graças ao voto do eleitor negro. O eleitor negro norte-americano, ele tende a ser mais moderado do que o eleitor branco em geral. Então, acho que os incentivos, estou dando uma resposta, é um assunto complexo que você perguntou, estou tentando resumir, claro que há outros elementos, mas acho que os incentivos do Partido Democrata são muito distintos dos incentivos do Partido Republicano, por conta das diferentes bases com as quais eles estão conversando. Ou seja, a base democrata, por ser muito mais diversa, exige um tipo de discurso que seja um discurso que costure mais diferentes interesses do que a base republicana, que é uma base muito mais homogênea. Olha, professor. só trazer uma informação, gente. Hoje, qual que é o nosso horário aqui no Brasil? Deixa eu checar aqui. 12:30, é isso, gente? Hoje, ao 12:30, Kamala Harris vai fazer o seu primeiro discurso público desde que Joe Biden deixou as eleições. É a sua primeira aparição pública, enquanto o presidente americano ainda está lá em Delaware se recuperando da Covid. Ela vai cumprimentar um time campeão aí da NCAA, na Casa Branca, e vai fazer o seu primeiro discurso como ali, depois da desistência de Joe Biden, vai falar com a imprensa. Expectativas sobre essa fala, professor Poggio, o que ela deve dizer? Primeiro que é curioso, né? Veja, o Joe Biden, desde que anunciou pelas redes sociais que não vai ser mais candidato, ninguém ouviu a cara do Joe Biden ou ele falar diretamente à nação, né? Foi um pronunciamento apenas via redes sociais, e agora Kamala Harris vai fazer esse pronunciamento, vai aparecer antes do próprio Joe Biden fazê-lo, né? Então, gostaria de apontar esse elemento, que é um elemento bastante curioso deste processo, né? Eu acho que a grande questão da Kamala Harris nesse momento é a preocupação dentro do partido, né? Me parece que o partido agiu muito rapidamente no sentido de angariar apoio em torno dela, para tentar evitar perder tempo. A própria ação do Joe Biden, ao anunciar a existência da candidatura e em seguida endossar a Kamala Harris, puxou aí um coro da elite do Partido Democrata a apoiar a Kamala Harris e, portanto, aumentou muito o custo de desafiar a Kamala Harris dentro do partido, né? Você tem nomes aí que eram nomes aventados, governador da Califórnia, governador do Kentucky, que já colocaram seu apoio em cima da Kamala Harris. Então, me parece que está, de forma muito rápida, o partido, por questões burocráticas, por questões lógicas, né? A Kamala Harris, ela herda a campanha do Joe Biden, qualquer outro candidato deveria começar
uma campanha do zero, mas o outro problema seria evitar uma fragmentação ainda maior do partido. Esse processo foi muito desgastante, né, de pressão para que o Joe Biden desistisse, foi muito desgastante dentro do partido, e agora o desafio é unificar o Partido Democrata em torno da Kamala Harris, e para isso vai ser fundamental evitar qualquer tipo de desafio interno, ou seja, outros competidores dentro do partido que apareçam querendo desafiar Kamala Harris. O cenário atualmente parece ser do partido se unir em torno dela. Eu acho que o discurso dela vai refletir um pouco isso. Você disse que chama a atenção que ela fale antes mesmo de Joe Biden, que está lá se recuperando de uma Covid. Tem chance dele renunciar, professor? Eu acho que não tem chance dele renunciar, ele deixou muito claro que não vai fazer isso. Eu não entendo esse argumento, mas se ele não pode fazer campanha, então como ele pode ser presidente? Evidentemente que pode. A campanha não é só a campanha, é a campanha e a perspectiva de governar por mais 4 anos, ou seja, olhando para o futuro. O Biden acredita ter condições de continuar governando por mais 4 meses. Quer dizer, governar não é fazer discurso. Então ele pode, eventualmente, se confundir no discurso, não falar muito bem. Isso é um problema para a campanha, quando você precisa articular uma ideia diante do adversário, mas não necessariamente é um problema para governar. Imagine que alguém tem, digamos assim, uma doença terminal, a pessoa não precisa necessariamente desistir de todos os seus compromissos por conta de algo que vai acontecer lá na frente, né? Então, acho que não faz o menor sentido para o partido, e não me parece que o Joe Biden vai renunciar, porque também seria assumir uma série de questões em termos de problemas pessoais do Joe Biden, e vai permanecer até o fim, até dia 20 de janeiro. Professor, parece claro que, ao renunciar à candidatura, o Joe Biden criou como que um fato consumado, né, para impor a Kamala Harris ao partido, né? Alguns pretendentes ou possíveis pretendentes a essa vaga, o senhor já realçou, inclusive já apoiaram a Kamala Harris, os governadores da Califórnia, da Pensilvânia, né? O Gavin Newsom e o Josh Shapiro já declararam apoio a ela, então reduz um pouco a pressão ou a eventual disputa, mas lideranças importantes do partido ainda não se manifestaram em apoio a Kamala Harris, no caso do Obama, o caso da Nancy Pelosi. O que eu queria lhe perguntar é: qual é o custo que o Partido Democrata pagaria se deixasse de coroar rapidamente a Kamala Harris, de se unificar em torno dela, escolher um bom vice, como o próprio Shapiro da Pensilvânia? Qual seria o custo de uma divisão nesse momento, em detrimento de uma unidade que parece ser mais conveniente ou seria mais recomendável ao partido, né? Seria um erro, eventualmente capital, você buscar uma desunião, uma disputa nesse momento? Acho que seria um erro capital, e basta a gente olhar para a história para corroborar esta impressão. Todas as vezes que você tem um processo de primária que é muito contestado, ou todas as vezes que, por exemplo, um presidente que vai concorrer à reeleição, ele sofre uma primária contestada, aconteceu, por exemplo, com o Gerald Ford, né, que foi uma primária que o Ronald Reagan foi um elemento importante. O Jimmy Carter, que foi desafiado pelo Kennedy, né, na época era um outro Kennedy, dentro do Partido Democrata. Tanto o Jimmy Carter quanto o Gerald Ford acabaram sendo reeleitos. Então, há vários estudos, né, que comprovam que processos de primárias que são muito contestados domesticamente, internamente, tendem a ser ruins para o candidato nas eleições gerais. Isso vale para qualquer partido. Veja, por exemplo, a própria Hillary Clinton, quando foi selecionada candidata pelo Partido Democrata, teve um processo de primárias muito competitivo com o Bernie Sanders, né? E ela acabou perdendo na eleição geral. Então, existe uma tendência de que primárias que gerem divisão do partido, contestação dentro do partido, não são um bom sinal para as eleições gerais. Então, isso seria um problema caso a gente comece a ver uma disputa muito forte dentro do Partido Democrata, seria um problema muito grande. Eu queria lembrar que, para a gente ficar em mais um paralelo histórico, a última vez que um presidente desistiu de continuar a reeleição foi o Lyndon Johnson, em 1968. Ele o fez em março daquele ano, né? O Biden está fazendo agora em julho. Mas a Convenção Democrata de 68, que acabou selecionando o vice do Johnson como candidato democrata, foi em Chicago, e foi uma confusão tremenda, né? A polícia, a violência, teve toda uma disputa, época de disputas da Guerra do Vietnã, etc. E este ano, coincidentemente, a Convenção Democrata também é em Chicago, né? E se a gente tiver este paralelo histórico em mente, eu acho que os democratas fariam bem de evitar qualquer tipo de divisão interna muito forte.
Professor, Professor, por favor, Thales. é, eu, eu, é, eu queria saber do senhor, se fosse possível, eu sei que é difícil colocar, já que a gente não sabe do futuro, mas o senhor acha que a Câmara foi a escolha mais apropriada para os democratas ou não? Eu acho que a Kamala Harris, eu já falei isso algumas vezes, ela é a escolha logisticamente mais apropriada. Pode ser que não seja a escolha politicamente mais apropriada. Pode ser que politicamente outros nomes talvez fossem mais competitivos do que a Kamala Harris. Porém, para esses outros nomes emergirem, precisaria de tempo, precisaria de apresentar esses outros nomes ao eleitorado, e esse tempo não está disponível agora. Além disso, outros nomes que não a Kamala Harris teriam que começar uma campanha do zero, né? Arrecadar ação de dinheiro, contratar pessoal, isso tudo tem um processo que demora muito tempo. Então, do ponto de vista logístico, burocrático, é o que faz mais sentido a candidatura da Kamala Harris. E dadas as circunstâncias com que foi feita essa seleção, há pouco mais de 100 dias das eleições, o elemento logístico se sobrepõe aqui ao elemento político. Professor, o senhor estava falando da importância do Partido Democrata ser ágil, de estar unido. A gente viu os governadores da Califórnia e da Pensilvânia apoiando Kamala Harris, Hillary Clinton e Bill Clinton, mas aí eu queria falar de Barack Obama. Vamos dar uma olhadinha no que ele publicou, especialmente um trechinho. Vem aqui comigo, gente, para o telão. Olha aqui, ele fez uma carta, né, falando de Joe Biden, afinal, foi o vice-presidente dele, e aí ele diz o seguinte: estaremos navegando por águas turbulentas nos próximos dias, mas eu tenho muita confiança que os nossos líderes, os líderes do nosso partido, vão ser capazes de criar um processo no qual nós outstanding, né? Um fabuloso nominee, um fabuloso candidato vai emergir. E aí, professor, por que Obama está fazendo isso? Está remando aí, aparentemente, contra a corrente? Ele quer criar algum tipo de clima de competição? É o que está se especulando na mídia americana. Michelle Obama tem algum interesse de sair candidata? O que está por trás dessa manifestação de Barack Obama? A gente, claro, só podemos especular, né, Raquel? Eu acho que Obama ele foi mais cauteloso do que calculista aqui, né? Me parece que ele, como ex-presidente, o último ex-presidente do partido, ele achou que talvez fizesse sentido ele ter um pouco mais de cautela, que ele precisasse, né, fazer uma manifestação imediata, mas que essa manifestação imediata preservasse para ele outras opções, né? Ao guardar o partido para ver para onde o partido vai se movimentar, para ele poder se colocar mais à frente. Me parece que essa é uma interpretação possível. Claro que a outra interpretação não, ele tem alguma coisa em mente, ele não há uma disputa interna entre o Joe Biden e o Barack Obama, né? Eles não se dão muito bem, que não me parece que faz muito sentido, mas é uma interpretação que eu entendo que seja legítima, né? Agora, eu não vejo grandes questões por trás disso. Eu acho que o nome da Michelle Obama é carta fora do baralho, né? É um nome que circula muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que não seria um nome para ser articulado neste momento, e também ela não tem o menor interesse, né? Acho que não seria algo que seria factível a essa altura do campeonato. Então, creio que ele adotou uma postura cautelosa para guardar para onde o partido vai se movimentar, para depois poder se manifestar. Professor, tem um aspecto que eu queria explorar consigo. O Donald Trump é uma figura pouco institucional, né? Ele desafia as instituições. E nós temos aqui um personagem parecido, muito similar, que é o Bolsonaro. Diferentemente do Trump, o Bolsonaro está inabilitado, ele foi tornado inelegível. A legislação americana é diferente, não há nos Estados Unidos Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria pedir uma reflexão sua. É melhor ou pior? Nós estamos numa situação melhor ou pior do que a situação dos Estados Unidos? O fato de termos inabilitado o Bolsonaro, sem prejuízo de que ele
obtenha eventualmente uma anistia no Congresso, enfim, mas a trajetória dele foi travada, ou momentaneamente travada, por questões legais, processuais, e o Donald Trump está lá, deitando e rolando, com possibilidade até de retornar à Casa Branca. Isso é melhor ou pior, deixar para que o eleitor decida em última instância? Eu acho que, bom, essa é uma parte do debate, né, sobre a qualidade das democracias, né, no Brasil, nos Estados Unidos. É impossível a gente olhar e analisar a democracia americana se a gente não leva em consideração que nós estamos aqui tratando da democracia mais antiga do mundo, Constituição em vigor, que está há mais tempo em vigor do mundo, né, praticamente em linhas gerais, pelo menos o que concerne a eleição do presidente. A mesma Constituição em vigor desde o século XVIII, e muitas coisas nessa Constituição não foram antecipadas, né? Eu acho que, nesse sentido, a Constituição americana e o sistema político norte-americano se mostrou despreparado para lidar com alguém como o Donald Trump, né? Imaginava-se que a cultura política norte-americana estaria salva dos perigos do populismo que tanto assola a América Latina há muito tempo, né? Na América Latina, nós temos muito desses movimentos que são associados à pessoa de alguém, né? O varguismo, o peronismo, ou lulismo, ou bolsonarismo, que seja, e os Estados Unidos julgava-se que estivesse, de alguma forma, vacinado contra esses perigos do populismo, que eram perigos, né? E muito interessante a gente voltar à própria fundação dos Estados Unidos, os chamados pais fundadores, inclusive a própria Constituição do Colégio Eleitoral tem, em grande parte, o objetivo de tentar evitar esses perigos do populismo, né? Os pais fundadores, eles eram grandes estudiosos dos gregos antigos, né? Platão, Aristóteles, que também apontavam o problema do demagogo, né? Como as massas, eventualmente, elas podem trazer problemas, né, para a própria democracia, podem corroer a própria democracia, nesse sentido. Como a democracia, em via de regra, pode acabar com a própria democracia por conta de demagogos, populistas, etc. Isso é algo que foi apontado já no século XVIII pelos pais fundadores norte-americanos, e os Estados Unidos, em certa medida, ficou imune a isso durante muito tempo. Nesse sentido, Donald Trump ele é um teste a essas instituições norte-americanas, né? A Constituição brasileira é muito mais recente, o Brasil é um país muito mais centralizado, né? O poder muito mais centralizado, o poder federal, do que é nos Estados Unidos, onde os estados têm muito poder. Então nós temos aí, acho que dois contextos aí muito distintos que é necessário que a gente leve em consideração quando a gente faz a análise desses dois países. Eu queria agradecer muito ao professor Carlos Poggio pela sua presença hoje aqui no UOL News. Exploramos ele bastante, perguntamos um monte de coisa. O momento é histórico. Professor Poggio, muito obrigada por nos ajudar aqui hoje. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Raquel, colegas, um prazer, um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Josias